João, capítulo 8, versículo 1, diz a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem um cuidado tão especial para conosco. O Senhor tem sido misericordioso, Senhor Deus, para conosco. O Senhor tem nos perdoado, Senhor Deus, quando nós vamos ao Senhor em oração, quando nós nos quebrantamos na Tua presença, sempre há uma resposta de perdão sobre as nossas vidas. Nós não somos dignos do Seu perdão, nós não somos dignos da Tua misericórdia, mas nós entendemos, Senhor Deus, que pelo Teu amor, o Senhor tem feito tudo isso. No nome de Jesus Cristo, nós precisamos da Tua palavra essa noite. Nós estamos sedentos pela Tua verdade, Senhor Deus. Aqui um servo pecador, Senhor Deus, que não ama o pecado, mas que peca contra o Senhor, que não tem capacitação alguma para ministrar da Tua palavra, mas o Teu Espírito Santo pode agora encher o Teu servo, Senhor Deus. E esse povo que aqui veio, Senhor Deus, pode ter também o Espírito Santo abrindo os corações, Senhor Deus, e o Senhor ministrando em cada vida de acordo com a necessidade de cada coração. Tu és o Deus, Senhor Deus, o Deus da nossa salvação, o Deus que tem falado aos nossos corações a cada dia mais, e nós queremos suplicar, fala essa noite conosco, Senhor Deus, que toda armadilha do inferno, que toda seta flamejante do inferno contra essas famílias aqui representadas possam cair por terra no nome de Jesus, e que a liberdade do seu Espírito seja nesse lugar. Nós pedimos e adoramos o Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido da igreja do Senhor, ele é muito rico mesmo. Mas interessante que normalmente quando os pregadores pregam esse texto e quando eles terminam a pregação desse texto, quase que foi um Jesus que concordou com o pecado e termina por isso mesmo. É interessante que cada um de vocês tem apreço pela obra do Senhor, eu sei disso. Se vocês estão aqui, é porque vocês ouviram falar de Jesus, é porque vocês talvez leram a palavra do Senhor, e vocês têm apreço pela palavra viva do Senhor Jesus. Nós temos também vivido tentando agradar a esse Senhor, e eu sei que no coração, pelo menos da maioria dos irmãos, pelo menos a tentativa de agradar o Senhor em cada momento das nossas vidas existe. É interessante também que nós vivemos um tempo onde as pessoas, os líderes e os pastores estão tentando ser politicamente corretos. E esse é um defeito da igreja hoje. Quando eu falo igreja, eu não estou falando daquela igreja lavada no sangue do Cordeiro. Como nós temos o costume de falar, vamos à igreja, que é errado, mas a gente acostumou a falar. Então, igreja, eu estou falando de toda essa massa que declara com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. E hoje nós estamos tentando ser politicamente corretos
até mesmo nas pregações. Então a gente olha quem está e fala, olha, eu não vou pregar isso porque pode incomodar teu irmão, eu não vou pregar aquilo porque pode, eu não vou pregar aquilo outro porque o irmão pode não dizimar mais na igreja. Isso é errado, isso não é bênção. O interessante é que Jesus nunca buscou o politicamente correto. Jesus sempre foi a favor da sua palavra e ele nunca foi contrário à sua própria palavra. E quando ele veio aqui, ele se fez carne, mesmo sendo Deus, ele viveu aqui, ele sempre honrou a sua palavra e viveu de acordo com a sua palavra. Agora, o mundo tem tentado satisfazer a si mesmo. O mundo tem tentado buscar o deleite nos seus próprios prazeres. E nós vemos um mundo que está cada vez mais voltando as costas para o Senhor. E nós vivemos também num tempo em que os evangélicos, eles têm tido um testemunho incorreto. E hoje cedo nós ministrávamos sobre o amor de Deus, um amor que veio e nos resgatou do pecado. E nós dizemos aqui que evangélico é uma palavra assim que nós devemos usar. Porque evangélico é viver segundo o evangelho da graça. Então, às vezes, você chega para uma pessoa e fala, você é evangélico? Não, eu sou cristão. Qual a diferença? Evangélico é viver segundo o evangelho. E cristão é parecido com Cristo. Então, quer dizer, que se você vive o evangelho, você é um cristão. Agora, a renúncia é uma palavra muito pregada nos púlpitos hoje, mas pouco empregada nas nossas vidas, pouco praticada entre os cristãos. Meus irmãos, o que você precisa para hoje? O que eu preciso para hoje? As pessoas estão querendo o melhor deste mundo e o melhor do evangelho ao mesmo tempo. Você nunca terá essas duas coisas. Você pode buscar o melhor do mundo e buscar ao mesmo tempo o melhor do evangelho. Você nunca vai ter o melhor do evangelho e nem o melhor do mundo. Ou você renuncia ao mundo e serve a Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Ou é preferível que você viva o mundo com toda a sua força, com toda a sua alma, que você se deleite nos prazeres, porque aí pelo menos você vai para o inferno e vai falar, pelo menos lá eu vivi tudo que eu podia viver. Eu pratiquei tudo aquilo que eu queria praticar. Agora, se você tiver a segunda opção, que é viver para Cristo Jesus, você precisa de uma renúncia severa para o mundo. Você precisa renunciar a si mesmo. Você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo Jesus. Meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Eu aprendo aqui pelo menos 4 lições importantes. Primeira coisa, Jesus sempre estava ensinando. Jesus ele veio para ensinar. Jesus veio para mostrar Deus através dele. Aquele que conhece a Cristo, a Jesus Cristo, conhece a Deus. Aquele que não reconhece Jesus Cristo e não conhece Jesus, não conhece a Deus também. E é interessante que ele não perdia uma só oportunidade de ensinar. E multidões sempre estavam com ele. Diz a palavra que todo o povo ia ter com ele. E ele, assentado, os ensinava. Mas agora eu aprendo que os religiosos tentavam encontrar nele uma maneira para condenar Jesus. É interessante isso. Às vezes você está numa denominação e você está querendo buscar alguma maneira de denegrir a palavra, de ser contra a palavra de Deus. Às vezes você está procurando um fio como numa blusa de lã para puxar. Às vezes nós olhamos e falamos dos escribas, dos fariseus que eram contrários a Cristo Jesus e não olhamos para dentro de nós mesmos. Talvez nós não passemos de um fariseu dentro de uma denominação evangélica. Nós precisamos entrar com um coração para ouvir da palavra quebrantado. Um coração totalmente contrito na presença do Senhor. Às vezes eu falo que as pessoas muitas vezes entram para um culto de adoração e saem ali mais vazias do que entraram. Por quê? Porque não se prepararam para adorar o Senhor. Não se prepararam para cultuar um Deus santo, santo, santo e perfeito. Não se prepararam e não se humilharam na presença do Senhor, e quando entraram por aquela porta, eles estavam cheios de si mesmos, cheios das coisas do mundo. Meu irmão, se você não estiver
na sua tarde de domingo, voltado para o Senhor, se você não estiver com o coração totalmente esperançoso na palavra de Deus, e você estiver ali enchendo a sua vida de tudo que o mundo oferece, não estou falando de coisas ilícitas, não, estou falando de coisas lícitas, mas que não glorificam a Deus, que não revelam a glória de Deus. O que você quer esperar quando você entrar dentro daquela porta? Que Deus te encha. Ele pode fazer isso? Sim, mas ele não costuma fazer isso. Porque a tarde toda a pessoa buscou os prazeres. A tarde toda as pessoas buscaram o entretenimento, que é um dos piores adversários da verdadeira alegria em Cristo Jesus. O entretenimento, ele veio para roubar a atenção, para roubar o coração das pessoas, para que as pessoas não tenham a verdadeira alegria que só Cristo pode dar. Estes homens, escribas e fariseus, sempre acompanhavam Jesus, ouviam a palavra de Deus, ouviam o próprio Cristo pregando, mas não se convertiam ao Senhor, porque os seus corações estavam prontos para prender a Cristo Jesus. Eles eram inimigos da cruz de Cristo, e eles não queriam uma submissão a Cristo, eles queriam uma maneira para acusá-lo, e se possível, condená-lo à morte. Muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, muitas vezes nós estamos dentro de um culto de adoração, mas os nossos corações estão distantes, os nossos corações estão preenchidos com aquilo que o mundo pode dar. Meus irmãos, quando as pessoas vão fazer uma viagem em família, passar 4 dias de feriado, eu já fiz isso muitas vezes, muito poucas vezes, né, eu acho. Mas eu já fiz isso. Os preparativos são tremendos. Cada detalhe é pensado em cada detalhe. As mulheres fazem as compras, os maridos pagam as compras. Elas organizam, o marido manda revisar o carro, eles mandam ver se tem um lugar para ficar. Eles organizam toda essa viagem. E quando vão, eles vão preparados. Nós dizemos por aí que somos adoradores, que adoramos a Cristo em espírito e em verdade. Mas nós não nos preparamos para um culto de adoração ao Senhor. Domingo nós não pensamos em Cristo. Domingo é o dia do almoço mais complicado. Aquele tanto de louça para lavar. Uns dormem, outros ligam o Faustão, outros ligam no futebol, outros ligam em outra coisa. Mas é difícil uma pessoa que almoça, tira ali seu descanso, que é muito bom, o descanso do domingo, depois domingo dá sono, é um negócio atrapalhado, e depois abrem a sua Bíblia e dizem: Senhor, hoje, se o Senhor permitir, às 19 horas, eu estarei cultuando. Mas, Senhor, eu não quero entrar lá e sair da maneira que eu cheguei, Senhor Deus. Senhor, eu quero me preparar aqui na Tua palavra, eu quero entrar naquele templo em submissão ao Senhor. Eu não sei quem vai pregar, se é aquele cara lá do cabeça branca, não sei quem que é, eu não sei o que eles vão cantar, mas eu quero chegar lá, num tempo especial de adoração, que eu não quero olhar para o lado, eu quero olhar para Cristo, e que for cantado lá, se estiver biblicamente correto, eu quero adorar com todo o meu coração. Quando o servo que for pregar, que ele abrir a palavra, eu não sei se ele vai saber pregar, Senhor Deus, mas eu tenho certeza que ele vai ler a palavra, e quando ele lê a palavra, eu quero ser tocado de uma maneira tão forte com o Espírito Santo de Deus, e eu quero ter uma certeza e uma convicção tão forte, de que o Senhor reina sobre a minha vida, que esse domingo, esse culto vai ser diferente. Como que eu quero ser abastecido? Se eu me enchi do mundo, se eu cuidei mais de mim mesmo, num dia tão especial de adoração ao Senhor, como eu quero receber do Senhor, se eu não tenho nada, a não ser um mundo na minha vida, e o meu coração está tão cheio de mundo, que eu não consigo ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que você pensasse, como foi a sua tarde hoje? O quanto você leu da palavra?
O quanto você suplicou para que o Senhor ministrasse hoje aqui. O quanto você entendeu que você precisava da palavra de Deus para ser transformado por ela. E o seu caráter ser moldado e conformado a Cristo Jesus. Houve essa necessidade em você? Você responde para si mesmo. Se não houve, semana que vem tem mais, se Deus permitir. Se Ele não voltar, se a última trombeta não ressoar, nós estaremos aqui novamente. E talvez você vai pensar diferente. A segunda coisa que eu aprendo é que eles levaram até Jesus uma mulher pecadora. É interessante que essa mulher, ela era adúltera e foi pega em flagrante. Ela estava no ato do adultério. E ela foi pega. Essa mulher estava fora da vontade de Deus. Essa mulher não estava louvando ao Senhor nas suas atitudes. Essa mulher estava fora da intimidade com Deus. Não tem nada a ver com aquela conversa de crente que quer pecar, de não julgueis para não ser julgado. Esse texto fora do contexto, para dar liberdade à pessoa para pecar, então ele fala, não me julgue para que você não seja julgado. A palavra não diz isso. Essa mulher, então, ela não só é levada, mas ela é exposta. Ela é exposta e ela tem a sua vida ali à mercê daqueles homens. Ela tem a sua vida ali agora, sem ela poder tomar uma decisão. Você já notou o que o pecado faz com o homem e o que o pecado faz com uma mulher? A primeira coisa, vergonha. Exposição à vergonha. O pecado nunca vai ter um benefício na sua vida e nem na minha vida. Nós pecamos não porque o capeta é ruim, nós pecamos porque nós escolhemos pecar. Eva estava no paraíso. Ela escolheu pecar. Adão estava no paraíso. Na volta do dia ele tinha um encontro com quem? Com o Rei do Universo, com Deus Santo e Poderoso. Mas ele escolheu pecar. Essa mulher tinha realmente um problema, o adultério. Essa mulher estava agora esperando para receber as pedras do apedrejamento, segundo a lei de Moisés. Mas é interessante como esses homens eram tão corruptos, porque na lei de Moisés o homem também deveria ser levado e morto. Mas como esses fariseus aqui, esses escribas eram tendenciosos e queriam ali que o Senhor caísse numa armadilha, eles levaram só a mulher. E é interessante, essa mulher então tinha um problema sério. Porque a palavra de Deus em 1 Coríntios 6:9 diz, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então agora, analise a sua vida. Analise a sua vida. Há algum pecado escondido no mais oculto do seu coração, que você sabe que o Espírito Santo já revelou a você, precisa ser tratado de maneira urgente, e você tem postergado isso, e você tem deixado isso para depois, e você não tem levado isso a sério. A oportunidade é hoje, mediante a palavra do Senhor. Há alguma coisa que você sabe que precisa abandonar, mas não tem abandonado? Meus irmãos, diante do Senhor nós precisamos abrir o nosso coração. Primeiro porque Ele nos sonda e nos conhece muito bem. Antes da palavra nos chegar à boca, Ele já a conhece toda. Se nós tentamos fugir do Senhor, no mais alto Ele está, se nós formos ao mais profundo, Ele estará também. Nós éramos ainda substância informe e Ele já conhecia todos os dias da nossa vida. Então a oração que nós devemos fazer é, Senhor, sonda o meu coração e vê se há nele algum caminho errado. E me conduz para os caminhos corretos. Meu irmão, minha irmã, esse Deus é tão maravilhoso, que Ele está nos trazendo uma situação aqui, para mostrar que nós não somos assim tão bons quanto nós achamos que somos.
Ele está trazendo uma situação para nós aqui, para que nós possamos ter um tempo de reflexão sobre a nossa própria vida. Nós precisamos lutar dia após dia com o nosso eu, com os nossos desejos, com as nossas tentações. Nós precisamos andar em humildade, nós precisamos andar em simplicidade, nós precisamos saber que o pecado nos humilha, nos envergonha e nos lança fora da presença do Senhor. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E o problema do homem é o pecado. E se eu chegar aqui à frente e falar, igreja, está tudo bem, só vitória, eu sou um mentiroso. Porque você conhece o seu coração. Eu conheço o meu coração. E nós precisamos lutar dia a dia. Uma mulher realmente pecadora, agora na presença do Senhor. Agora o que diz o verso 7? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Meus irmãos, Jesus veio para um novo tempo, o tempo da graça, do favor. E é interessante que essa mulher, ela vai começar a receber os benefícios da graça. O que ele disse para esses homens? Não é se você já tiver pecado. Ele disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, zerado com o Senhor, atire a primeira pedra. Meus irmãos, o que eles estavam fazendo é julgando, cometendo coisas pior. Por isso a palavra diz: não julgueis para não seres julgados. É nessa questão. Quando eu exijo das pessoas coisas que eu não pratico. Lembra da oração do fariseu? Senhor Deus, eu não sou como estes homens aqui e estas mulheres. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele estava se considerando melhor do que os demais. Aí chega o publicano, ele nem vem à frente, ele olha lá, onde está lá o Fernandinho, e ele bate no seu peito e não consegue olhar para os céus e diz: Senhor, sê propício a mim, pecador. O Senhor Jesus, então, ele vem falar para esses homens. Nesse texto, o Senhor está falando: todos pecaram. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão apartados da glória de Deus. Se todos pecaram, quer dizer que eu e você estamos nessa. Correto? Então, nós precisamos entender a nossa situação. Se nós pecamos, nós estamos condenados. Eu não sei se alguém entrou por aquela porta achando que é bom. Se você achou, eu quero decepcionar aqui. Você não é bom. Eu não sou bom. Bom é Deus. Nós somos pecadores. Alguns aqui estão condenados ainda. Talvez até uma grande parte. Alguns aqui já não estão condenados mais, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas todos necessitam do Evangelho. Meus irmãos, as igrejas estão tentando divertir o povo. Os acampamentos, eu já não chamo de acampamento, eu chamo de divertimento. Acampamento era para retirar para orar, retirar para meditar na palavra, hoje é retirar para um spa gospel. Tem as mesmas coisas que tem no mundo. Mas olha que coisa maravilhosa. Todos precisam estar de frente com o Evangelho. Só o Evangelho pode mudar a sentença de um homem. Todos têm uma única opção: ou creem em Cristo Jesus, ou estão condenados. Então nós precisamos avisar a igreja do Senhor. Você já tem o Evangelho da graça no seu coração? Você já teve um encontro pessoal com Cristo Jesus? Você já se arrependeu do pecado?
o Espírito Santo já revelou quem você é diante da beleza e santidade do nosso Deus? Você já se sentiu miserável na presença deste Deus, que é 3 vezes santo? Você já se sentiu como Isaías na visão que ele teve da glória do Senhor? Sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. Você já sentiu isso? Não? Então você não é crente. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo vai te mostrar é quem você é. E ele mostrou um dia quem eu era. E eu era um homem podre do pecado. Um homem abraçado com o mundo. E eu me achava religioso. Eu achava que eu era um crentão. Mas não é assim. Temos uma única opção então. Cristo Jesus. E o que Jesus está falando aqui? Que a porta da graça ainda está aberta. Então é interessante. Ele estava aqui como Salvador do mundo. Ele não veio como justo juiz. A porta da graça está aberta. A justificação pela graça mediante a fé pode ocorrer ainda hoje. Por que é justificação? Porque eu, um impuro, justificado por Jesus Cristo, me tornei aceitável a Deus. Essa é a justificação. Mediante o quê? Mediante a confiança em que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para me perdoar os pecados. Eu queria que você entendesse isso. A mensagem não termina aqui. O Senhor então está abrindo para essa mulher, dizendo: olha, eu não te condeno. Hoje você tem uma oportunidade. Mas o pecador sem arrependimento, ele gosta desse texto. Ele pega aqui, ó, Jesus não condenou também. Ninguém condenou aquela mulher, mas Jesus também disse: eu não te condeno. O mundo gosta desse texto até aqui. Os pastores pregam esse texto até aqui. Por quê? Porque querem deixar a igreja satisfeita. Querem deixar a igreja contente. Mas é interessante. Esta mulher ainda continuava no estado de condenação eterna. Se ela não tivesse a opção da graça, do favor imerecido de Deus, e não o aceitasse como suficiente Salvador. Eu quero que você preste muita atenção. Essa mulher poderia sair dali e continuar nos deleites e prazeres desse mundo. Essa mulher poderia sair dali e continuar fazendo aquilo que desce no seu coração. Essa mulher poderia sair da presença de Jesus, como aqueles 9 leprosos, que foram curados por Jesus. Foram 10 os curados, mas só um que era desclassificado. Um samaritano que voltou e se curvou diante do Senhor Jesus e agradeceu pela cura. Os outros 9 continuaram as suas vidas, fazendo o que antes faziam, e não voltaram para dar glória a Deus. Agora, a quarta coisa que eu aprendo, o ultimato do Senhor Jesus para ela. Qual que foi? 11b. Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Meu irmão, a igreja hoje, ela é tão superficial, que a gente vem aqui, chama a pessoa aqui na frente, manda repetir uma oração, e depois fala: agora você é salvo em Cristo Jesus, vamos marcar o seu batismo, vai embora. Ela sai lá fora e faz as mesmas coisas. Por quê? Porque ela ainda não teve um encontro real com Cristo Jesus. Essa pessoa, ela não teve o tratamento de Cristo Jesus na vida dela. Vá e não peques mais. Você está liberada do apedrejamento e da morte agora. Mas se você voltar para a sua vida, não há salvação para você. Assim a igreja do Senhor fala. E sabe o que quer dizer isso? Arrependa-se. Vai e não peques mais, quer dizer, arrependas. Não somente uma emoção inicial, mas uma decisão profunda. O verdadeiro arrependimento é autenticado com uma vida o quê? De piedade, ou seja, amor ao Senhor Deus e às coisas do Senhor Deus.
Você pode ver, você vai numa cruzada, eu não gosto muito de cruzada não, você vai numa cruzada, chama um pregador bacana, e depois no meio da cruzada ele faz um apelo, e vão lá 200 pessoas à frente, e ele fala, agora nós ganhamos 200 almas para Jesus, e no próximo domingo essas pessoas nem num culto de adoração estão. Por quê? Porque não houve arrependimento verdadeiro. Houve uma emoção. Uma vida de piedade é uma vida de regeneração em Cristo Jesus. Aquela pessoa que veio aqui à frente, que disse, o Senhor Deus é o Senhor da minha vida, de agora em diante, ela foi verdadeiramente regenerada, transformada, e tem uma vida agora de devoção e de entrega ao Senhor e à sua causa. Por quê? Por que que os mártires da fé, eles iam para a cruz, iam para a espada, glorificando a Deus, iam para as arenas de leões, glorificando a Deus, porque verdadeiramente eles tinham a esperança em Cristo Jesus. Eles não só confessavam Jesus com os lábios, mas com os corações, e eles então viviam a esperança, se eu agora morrer, o Senhor, eu estarei na presença dEle ainda hoje. Então essa era a esperança daquele povo, uma vida entregue ao Senhor. O arrependimento, ele não é só inicial, ele é um arrependimento contínuo todos os dias da minha vida. Há continuidade nele. Não é porque eu fiz uma oração, não é porque o pastor me declarou salvo, é porque Cristo me salvou. E se Cristo me salvou, eu fui regenerado em Cristo Jesus, e agora a minha vida converge para louvor e glória daquele que me amou, que me chamou e que me salvou. Essa é a presença do Senhor dentro de um coração de um homem. É uma vida totalmente voltada para o Senhor com propósito de adoração, somente a Ele. Meu irmão, hoje nós precisamos implorar para o crente no culto. Tem que telefonar para ir numa célula. Vamos numa célula. Vamos num culto. Vamos na escola bíblica. Vamos na escola bíblica. Vamos sim, vamos na escola bíblica. Você acha que o crente apaixonado por Jesus, ele tem outra coisa que passa na mente dele? Ele quer estar onde há adoração ao Senhor. A vida dele é para adorar ao Senhor. O que acontece conosco? Nós temos uma dificuldade de vir num culto. Quando vamos a um culto, nós falamos, ó Senhor, quebrei teu galho, hein, ó, estava frio, ainda fui no culto. Quase que é isso a nossa vida de crente. Ou então, vai ter alguma diversão no culto? O que vai ter? Ou então as coisas desse mundo me atraem mais que um culto, e eu cuido das coisas desse mundo, mas eu não cultuo o Senhor. Ô meu irmão, culto ao Senhor, se tiver uma pessoa aqui, eu vou pregar do mesmo jeito. Você não vem aqui para me agradar, não. Vem aqui para aprender de Deus. Vem aqui para cultuar a Deus. Vem aqui para adorar o Senhor. Fecha teus olhos na hora que você entra, e só abre na hora que você sai. Louve ao Senhor. Agora, na África, para cultuar, num país onde há ditadura, o cara tem que entrar dentro de um pântano, cheio de pernilongo, enfrentando a bruxaria da África, para adorar o Senhor. E eu às vezes fico deitado numa cama, e não tenho coragem de adorar o Senhor. Se vivêssemos uma vida realmente transformada pelo Senhor, não precisaríamos fazer nada para atrair alguém a uma congregação de justos. Basta que disséssemos, vamos adorar ao Senhor. Basta isso. Vamos adorar ao Senhor. E os crentes verdadeiros, todos correriam para aquele lugar. Todos correriam para aquele lugar. Será que adorar a Deus para você é algo muito forte? Depois você dá uma reparada no irmão que está ao seu lado. Deus foi tão bom que te trouxe irmãos ao seu lado para adorar o Senhor. E como eu vou desprezar isso? Como eu vou desprezar? Uma vida voltada para o Senhor é quando você olha para uma pessoa que não tem Cristo Jesus e se angustia por ela. Nada tira a sua angústia por aquela alma. Nada tira o desejo de falar para aquela pessoa sobre aquele Jesus que te salvou, que te atraiu pela cruz. Nada pode roubar isso de você. Quantas pessoas estão partindo? Diz que morrem no mundo, eu não sei se são 3 pessoas por segundo, eu sei que é algo muito rápido. E a maioria delas parte sem Cristo Jesus. E vão viver toda a eternidade sem Cristo Jesus. E nós não estamos preocupados com essas pessoas.
Nós não estamos preocupados com essas pessoas. Eu quero provar que eu e você não estamos preocupados com essas pessoas, porque eu pergunto: quanto tempo você tem orado por alguém perdido na sua família? Quanto tempo você tem orado por alguém perdido no seu trabalho? Quanto tempo você tem orado por algum vizinho seu que é perdido? Nós não estamos preocupados com os perdidos. Nós estamos preocupados com o evangelho que nos dê coisas, que nós não tenhamos sofrimentos aqui nessa vida, que nós não tenhamos enfermidades aqui nessa vida, e isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Nós precisamos crer no evangelho de Cristo. E nós precisamos ter isso na nossa mente. Quando nós nascermos de novo, o Senhor vai nos mostrar quão grande é a importância daquele que sofre por Cristo Jesus. Fale para Paulo. Fale para Paulo. Atos 9:16. Eu vou mostrar para ele quão importante é sofrer pelo meu nome. Quão importante é sofrer pelo meu nome. Na China, na Coreia do Norte, os pais se convertem e não podem contar para as crianças. Porque o governo manda as professoras dizerem assim para as crianças: olha, se você achar um livro preto na sua casa, eu vou te dar um presente. O livro preto é uma Bíblia desse tamanho aqui, ó. Tamanho de um Novo Testamento desse dos Gideões. Menor, um pouco mais fino. Os pais se convertem e não podem falar para os filhos, porque os filhos são facilmente manipulados com o presente. Eles ainda não têm o entendimento. E quando eles levam um livro preto, a primeira coisa, eles são arrancados da sua família. E nós temos a liberdade de abrir a porta e adorar o Senhor. Nós temos a liberdade de ter uma reunião de oração todos os dias, aqui de segunda a sexta, às 7:30 da manhã. Nós temos a liberdade de fazer um convite aqui e colocar no Data Show, para que as pessoas venham a um culto de adoração. Nós temos a liberdade de sair ali na praça, no ponto de ônibus, e falar do amor de Jesus. Nós temos a liberdade de dizer para as pessoas que nós amamos a Cristo Jesus. E nós não estamos nem aí com essa liberdade. Meu irmão, ou você crê no Evangelho, ou vai sofrer a condenação eterna, que é pior que esse apedrejamento aqui que estava proposto para essa mulher. As pessoas às vezes têm medo da palavra inferno, mas Jesus falou mais do inferno do que dos céus. É um alerta. É um alerta mostrando que é algo terrível. A mensagem de Jesus nunca foi um convite. Nunca foi, conveniente com o pecador e nem com o pecado. Sempre é: arrependam-se, creiam no Evangelho, creiam em Jesus Cristo. Não há uma mensagem que dê para você, uma mensagem séria, que dê para você a liberdade para pecar. Muito pelo contrário, é de rompimento total com o pecado. Ah, nunca mais vou pecar, isso é mentira. Nós vamos pecar até no último dia que nós estivermos aqui. Mas amar o pecado, jamais. E pedir perdão todos os dias. E verdadeiro arrependimento é não fazer mais a mesma coisa. Como está a sua vida? Como está a sua vida? É uma oportunidade hoje de arrependimento verdadeiro, de uma nova vida em Cristo Jesus. O Senhor apenas não despediu essa mulher, mas Ele disse: vai e não peques mais. É uma advertência. Se você continuar nesse caminho que você está, você será condenada pela eternidade. Arrependa-se, mude de vida. Mude de vida. Meu irmão, a igreja precisa ir à frente. A igreja precisa avançar. Nós nos tornamos uma igreja tímida. Talvez por não ter autoridade, porque tem amado demais esse mundo, porque tem estado apegada demais ao conforto desse mundo. E esse mundo tem trazido às nossas casas muito conforto mesmo. Nós podemos adquirir hoje, de maneira facilitada, muitas coisas para o nosso conforto. E esse conforto tem deixado as pessoas longe desta palavra. As pessoas ligam e ficam bravas comigo porque eu falo da televisão. Meu filho, televisão não é doutrina, não estou falando nenhuma doutrina. Eu falo que eu era escravo da televisão, então eu deitava no sofazão. Aquele sofazão parece que era encapetado, porque até aí eu agarrava nele, ficava lá e ficava assistindo aqueles filmes. Mas eu vi que encapetado era quem deitava, né? Meu irmão, eu não vou perder mais tempo. Eu não estou nem aí com o dedinho do Neymar.
Eu não vou assistir um jogo da Copa do Mundo. É pecado assistir jogo da Copa do Mundo? Não estou falando que é pecado. Eu estou falando que eu tenho prioridades hoje maiores do que assistir um jogo de Copa do Mundo. Eu tenho um livro aqui, que eu não entendo nada dele, e que ele tem coisas maravilhosas aqui para a minha vida. E eu prefiro investir 1h30 aqui, do que investir 1h30 naqueles homens que dizem-se evangélicos, mas a coisa que eles sabem fazer é fazer uma tatuagem e comprar aquele negócio que sai som aqui que põe na orelha. Mais nada. É o que eles sabem fazer. E eu não quero ser instruído por eles. Eu quero ser instruído por esse livro. Eu quero me dobrar diante desse livro, porque eu reconheço que eu não sou nada. Eu sou um miserável. Eu preciso da misericórdia do Senhor a cada manhã. Eu preciso do favor de Deus sobre a minha família. Eu preciso do cuidado de Deus, porque eu não tenho nada para oferecer a Ele, a não ser um coração quebrantado e contrito. Nada que eu fizer aqui vai chamar a atenção do Senhor Deus. Nada. Nada. A não ser colocar a minha cabeça no pó e clamar pelo sangue do Cordeiro sobre a minha vida e a vida dessa igreja. Eu não quero desanimar você não, meu irmão. Eu quero que você seja ousado em Cristo Jesus. Fica tranquilo, meu irmão. Faz o que você quiser. Não precisa nem falar para mim. Só que um dia, eu e você estaremos diante do Senhor. Você não vai poder levar alguém para te defender. Você não vai... Jovens, adolescentes, não vão poder levar a mamãe não, viu? É sozinho diante do Senhor. Sozinho diante do Senhor. E você vai prestar contas. E eu prestarei contas ao Senhor. Que tipo de conta você vai prestar? Ele vai falar para você: vem para o gozo do meu Pai? Ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Aí nós podemos falar: Senhor, mas eu pregava na Igreja Batista do Quênia. Eu pregava, eu dirigia o ônibus. Nossa, eu era bom de tudo. Eu tocava até um tecladinho mal, mas tocava. Eu fazia tudo, Senhor. Eu corria, subiava, chupava cana na igreja. Mas Ele vai falar: apartai-vos de mim, você não é conhecido por mim. Vocês entenderam isso ou não? Nada que eu faça pode alcançar a salvação. Meu esforço não pode conseguir a salvação. Eu preciso me arrepender e crer no Senhor Jesus. E a graça será liberada sobre a sua vida, no nome de Jesus. Eu te convido a ficar de pé, para nós orarmos e pedirmos a orientação do Senhor por toda essa semana. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre cada vida aqui. Senhor Deus, eu não conheço os corações aqui. Eu olho daqui e vejo homens e mulheres que estão sedentos pela tua palavra. Mas o Senhor conhece cada coração e o Senhor sabe da sinceridade dos corações. E o Senhor também é aquele Deus que pode mudar, Senhor Deus, o coração. Senhor Deus, tem misericórdia de cada homem, de cada mulher aqui que veio te buscar essa noite. Que eles sejam ministrados pelo teu Espírito Santo, Senhor Deus. Que eles sejam levados a um tempo tão especial na tua presença, Senhor Deus. Que eles possam negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo Jesus. E que a vida deles seja para louvor e glória do Senhor. Nós não queremos viver de acordo com os nossos desejos, com os nossos sonhos. Nós queremos nos submeter a Cristo Jesus. Nos ensina hoje, Senhor Deus. Nos faz homens e mulheres segundo o teu coração, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, nós somos vasos de barros, mas queremos ser cheios do teu azeite, Senhor Deus. Nós queremos ser inundados pela tua graça, Senhor Deus. E quando saímos daqui, nós queremos falar do Evangelho da Graça a outras pessoas, principalmente através do nosso testemunho. Não nos deixe, Senhor Deus, tomar decisões próprias, que as nossas decisões estejam submissas à tua santa e perfeita vontade. Senhor Deus, essa semana, quando nós nos depararmos com alguma proposta que não vem dos céus, Senhor Deus, nos dê ousadia, Senhor Deus. Nos traga à memória a tua palavra para que nós possamos responder segundo o teu Espírito, Senhor Deus. Senhor Deus, se nós tivermos alguma tentação no nosso coração, Senhor Deus, que nós possamos resistir a isso, Senhor Deus. Nos voltar para o Senhor e nos humilhar na tua presença.
e resistindo a Satanás, a tua palavra diz que ele fugirá de nós. Eu abençoo a tua igreja, Senhor Deus. Eu abençoo essa igreja, Senhor Deus, que tem buscado a tua presença. Eu abençoo as famílias aqui representadas, Senhor Deus. Eu abençoo os membros dessas famílias que ainda não te conhecem, Senhor Deus, que eles possam ser visitados pelo teu Espírito Santo. Ah, Senhor Deus, como é bom estar aqui na presença desses irmãos para louvar um Deus santo e poderoso. Senhor Deus, faz um milagre nessa igreja. Coloca, Senhor Deus, um coração voluntário, Senhor Deus, nessa igreja. Um coração, Senhor Deus, que vai ter um amor, Senhor Deus, altruísta realmente, abnegado, Senhor Deus. Uma igreja que vai além, Senhor Deus. Uma igreja que é dirigida pela sua santa e perfeita vontade, Senhor Deus. Uma igreja que não é cheia de si mesma, mas totalmente dependente e carente de um Deus santo e poderoso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre essa igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.